Beatriz conversa com firmeza em árabe fluente com o sheik, sentado à mesa principal do restaurante 5 estrelas. Suas mãos seguram a bandeja, enquanto explica cada prato do menu na língua dele, com uma naturalidade impressionante. O sotaque perfeito da região do Golfo Pérsico. As expressões de respeito culturalmente apropriadas. Até pequenas piadas que fazem o homem idoso sorrir aliviado e finalmente relaxar na cadeira depois de minutos de frustração tentando se comunicar. E ao redor dessa cena surreal, o silêncio pesado domina o ambiente. O gerente Rafael permanece paralisado no seu terno azul claro, com a boca literalmente aberta em choque. Os outros garçons se entreolham incrédulos encostados na parede, sem conseguir processar o que testemunham. Os clientes das mesas próximas param completamente de comer para observar aquela situação impossível. Vários já sacaram os celulares, gravando discretamente. Outros cochichando entre si, tentando entender como isso pode ser real. Porque ninguém, naquele restaurante caríssimo, ninguém entre os funcionários que trabalham ali há anos e os clientes ricos que frequentam o lugar, tinha a menor ideia de que aquela garçonete humilde de 23 anos, que muitos tratavam com indiferença ou até desdém por ser pobre e apenas servir mesas, dominava o árabe com uma fluência que rivaliza com tradutores profissionais. O rosto de Rafael passa do choque para o pânico quando a memória recente bate forte, porque não faz nem 5 minutos que ele gritou com Beatriz na frente de todos os presentes no restaurante. Mandou ela voltar para a cozinha imediatamente e não ousar se meter em situações acima da capacidade dela. Disse com um tom cruel e condescendente que uma garçonete simples como ela jamais teria o preparo necessário para lidar com clientes importantes de verdade. E agora a realidade o golpeia como um soco no estômago ao perceber que ela é a única pessoa ali capaz de se comunicar com aquele homem que, pelo relógio de ouro maciço no pulso, pelos anéis cravejados de pedras preciosas nos dedos, pela autoridade natural que emana dele, claramente possui recursos financeiros suficientes para comprar o restaurante inteiro 10 vezes, sem nem sentir o impacto no bolso. Mas antes de continuarmos com o que acontece nessa conversa que vai mudar tudo, antes de descobrirmos a proposta inacreditável que esse bilionário vai fazer para Beatriz, precisamos entender quem ela realmente é. Como uma menina nascida e criada em uma das favelas mais pobres da Zona Leste de São Paulo, conseguiu aprender uma língua tão complexa e rara. Então deixe seu like agora se você já foi subestimado por alguém, se você acredita que conhecimento vale mais que aparência. Se inscreva neste canal, porque toda semana trago histórias baseadas em casos reais que te fazem repensar valores e preconceitos. E agora, vamos voltar no tempo para conhecer a trajetória incrível de Beatriz desde o começo. Beatriz tinha nascido em uma família extremamente pobre, onde a mãe, Dona Mariana, trabalhava como faxineira em pelo menos 5 casas diferentes durante a semana para conseguir sustentar sozinha os 3 filhos, porque o pai tinha simplesmente abandonado a família quando Beatriz tinha apenas 5 anos. Foi embora, sem dar satisfação, e nunca mais apareceu ou mandou um único centavo para ajudar nas despesas. Então a infância inteira de Beatriz foi marcada por dificuldades constantes, por acordar cedo e ver a mãe já saindo exausta para trabalhar, por dormir tarde e a mãe ainda não ter chegado,
por passar fome algumas vezes quando o dinheiro não dava para comprar comida suficiente, por usar roupas velhas e remendadas que eram motivo de piada na escola, por morar em um barraco pequeno de 2 cômodos onde os 3 irmãos dividiam o mesmo colchão no chão. Mas apesar de todas essas dificuldades esmagadoras, Dona Mariana repetia todos os dias, como um mantra, que o conhecimento era a única riqueza, que ninguém nunca poderia tirar deles, que a educação era o único caminho real para sair daquela situação de miséria, que enquanto ela tivesse forças para trabalhar, os filhos teriam material escolar e não faltariam nas aulas. E Beatriz absorveu essa lição com uma seriedade impressionante para uma criança tão pequena. Se tornou a melhor aluna da escola pública onde estudava. Tirava notas excelentes em absolutamente todas as matérias, mesmo estudando à luz de vela quando faltava energia elétrica no barraco. Participava de todos os projetos e competições acadêmicas que a escola oferecia. Ganhava prêmios e medalhas que pendurava orgulhosa na parede do quarto. E aos 14 anos, sua dedicação trouxe o primeiro fruto realmente transformador. Ganhou uma bolsa integral em um curso de idiomas que a escola oferecia em parceria com uma ONG que trabalhava com jovens de comunidades carentes. A coordenadora da ONG explicou que ela podia escolher entre inglês, espanhol ou francês, que eram as línguas mais procuradas e que poderiam ajudar no futuro mercado de trabalho. E 90% dos alunos escolhiam inglês porque achavam mais útil. Mas Beatriz fez uma pergunta que deixou a coordenadora surpresa. Perguntou se não tinha a opção de aprender árabe. E quando a coordenadora respondeu confusa que até tinha um professor de árabe, mas ninguém nunca escolhia porque era muito difícil e aparentemente inútil para jovens pobres da periferia, Beatriz disse com uma convicção inabalável que era exatamente por isso que queria aprender. Porque se todo mundo aprendia inglês, então a competição por empregos que exigiam inglês seria enorme. Mas se ela dominasse uma língua rara como o árabe, teria um diferencial único e valioso no mercado. Teria algo que abriria portas que permaneceriam fechadas para a maioria das pessoas. E a coordenadora ficou tão impressionada com o raciocínio estratégico. É maduro daquela menina de apenas 14 anos que não apenas aprovou imediatamente a inscrição no curso de árabe, mas pessoalmente conseguiu material didático extra, dicionários importados e até convenceu um professor sírio chamado Amir, que morava no Brasil há anos, a dar aulas particulares voluntárias aos sábados para qualquer aluno que quisesse se aprofundar no idioma. Beatriz se dedicou ao árabe com uma intensidade que beirava a obsessão saudável. Acordava 1 hora mais cedo todos os dias para estudar antes da escola. Chegava em casa e estudava mais 3 horas depois de fazer as tarefas domésticas. Ouvia podcasts em árabe nos fones de ouvido velhos e quebrados enquanto andava pela favela. Assistia filmes e séries do Oriente Médio que baixava na internet de escada lenta do barraco. Primeiro com legendas em português, depois sem legenda nenhuma, forçando o cérebro a entender apenas pelo som. Conversava online, em fóruns e aplicativos com pessoas nativas de países árabes, para praticar a conversação e perder o medo de falar. Estudava não apenas a língua, mas também a cultura, as tradições, a história, a religião, a culinária, a música, tudo o que pudesse torná-la não apenas fluente, mas verdadeiramente conhecedora daquele mundo tão diferente e fascinante. E o professor Amir
Ficava impressionado semana após semana com a evolução dela. Dizia que nunca tinha visto uma estudante tão dedicada e talentosa, que ela aprendia em um mês o que outros levavam 6 meses. Em apenas 2 anos, Beatriz já falava árabe com uma fluência que faria qualquer tradutor profissional sentir inveja. Dominava não apenas o árabe padrão formal, usado em documentos e discursos oficiais, mas também vários dialetos regionais do Egito, da Síria, da Arábia Saudita, dos Emirados. Conseguia mudar o sotaque dependendo de com quem estava conversando. Entendia as nuances culturais de cada região. Sabia quando usar linguagem formal e quando podia ser mais casual. Conhecia provérbios e expressões idiomáticas. E aos 16 anos, já dava aulas particulares de árabe para executivos de empresas brasileiras, que faziam negócios comerciais com o Oriente Médio e precisavam aprender o básico da língua, cobrando valores que para ela eram significativos e ajudavam a pagar as contas de casa, permitindo que a mãe trabalhasse um pouco menos e descansasse mais. Mas então, aos 18 anos, aconteceu a tragédia que mudaria tudo e forçaria Beatriz a tomar decisões dolorosas sobre o próprio futuro. Dona Mariana estava trabalhando em uma das casas de família onde fazia faxina quando sentiu a dor de cabeça repentina e intensa. Tentou continuar trabalhando porque não podia perder o dia e, consequentemente, o pagamento. Mas, em questão de minutos, perdeu completamente a força do lado direito do corpo e caiu no chão da cozinha. A patroa, assustada, chamou a ambulância imediatamente. E no hospital, os médicos diagnosticaram um AVC isquêmico grave que tinha afetado uma parte significativa do cérebro. Fizeram a cirurgia de emergência, que salvou a vida dela, mas as sequelas foram devastadoras. Dona Mariana sobreviveu, mas ficou com a metade direita do corpo parcialmente paralisada, a fala prejudicada e lenta, a memória recente comprometida, e os médicos foram claros ao dizer que ela nunca mais poderia trabalhar como faxineira. Precisaria de fisioterapia intensiva por anos, de medicamentos caros para o resto da vida, de cuidados constantes, e Beatriz, sendo a filha mais velha, aos 18 anos. Recém-completos, precisou tomar a decisão mais difícil da vida: abandonar o sonho que tinha de fazer faculdade de Relações Internacionais, com a bolsa que tinha conseguido. Desistir do plano de se tornar diplomata ou trabalhar em organizações internacionais, e começar a trabalhar em tempo integral para se tornar a provedora da família no lugar da mãe. Então tentou conseguir empregos que usassem o árabe que dominava tão perfeitamente. Enviou currículos para empresas de tradução, para companhias que faziam negócios com o Oriente Médio, para consulados e embaixadas, para organizações internacionais. Mas rapidamente descobriu uma realidade cruel e frustrante do mercado de trabalho brasileiro. Todas as empresas que precisavam de tradutores ou intérpretes de árabe exigiam diploma universitário completo, experiência comprovada de pelo menos 5 anos em grandes corporações, fluência em pelo menos 3 idiomas além do árabe, referências profissionais de lugares prestigiados e muitas vezes até uma aparência que se encaixasse nos padrões corporativos conservadores, e Beatriz não tinha absolutamente nada disso. Era uma menina de 18 anos, moradora de favela, sem diploma universitário, sem experiência formal em empresa nenhuma. Seu currículo mostrava apenas as aulas particulares que dava e o curso técnico que tinha feito. Então as portas foram se fechando, uma atrás da outra.
As respostas eram sempre as mesmas, variações de agradecemos o interesse, mas você não atende aos requisitos mínimos. E depois de 3 meses procurando desesperadamente, sem conseguir nada que pagasse o suficiente, Beatriz aceitou a dura realidade e começou a procurar qualquer emprego que a aceitasse, mesmo que não tivesse nada a ver com o árabe ou com seus talentos. Precisava de dinheiro urgente para pagar as contas que se acumulavam, os remédios caros da mãe, a fisioterapia, a comida, o aluguel do barraco. Então aceitou quando uma conhecida da mãe disse que o restaurante 5 estrelas onde a filha dela trabalhava na cozinha estava contratando garçonetes. Não exigiam experiência anterior. Só precisavam de meninas jovens que fossem educadas e tivessem boa apresentação. E Beatriz se candidatou imediatamente, mesmo sabendo que o trabalho estava anos-luz de distância dos sonhos que tinha. Foi chamada para a entrevista como gerente Rafael, um homem de uns 40 anos que a olhou de cima a baixo com um desdém mal disfarçado, perguntou de que bairro ela vinha. E quando Beatriz disse o nome da favela onde morava, ele fez uma careta como se tivesse cheirado algo ruim. Mas mesmo assim, a contratou porque estava realmente precisando de funcionários. E ela pelo menos era educada e sabia se expressar bem. Então, começou a trabalhar no restaurante, ganhando um salário mínimo que mal dava para cobrir as despesas básicas da família. Trabalhando 6 dias por semana, em turnos que às vezes chegavam a 12 horas, atendendo clientes ricos que frequentemente a tratavam como se fosse invisível ou pior, como se fosse burra apenas por ser garçonete. E o pior de tudo era que precisou esconder completamente a fluência em árabe e todo o conhecimento que tinha, porque nas primeiras semanas cometeu o erro de mencionar casualmente para uma colega que falava árabe, e a notícia se espalhou pelo restaurante, e em vez de impressionar alguém, virou motivo de piada cruel. Os outros garçons e até o chefe de cozinha riam dela, perguntando para que diabos uma garçonete pobre precisava saber árabe. Faziam imitações ofensivas de como achavam que árabe soava. Perguntavam se ela ia abrir uma barraca de shawarma na favela. E Rafael a chamou no escritório dele e disse friamente que não gostava de funcionários que ficavam se achando melhores que os outros por terem alguma habilidade inútil. E ela tinha sido contratada para servir mesas e não para ficar se exibindo. Então Beatriz aprendeu rapidamente a lição e nunca mais mencionou o árabe para ninguém. Guardou aquele conhecimento precioso como um segredo. E nos meses seguintes, foi tratada exatamente como mais uma garçonete descartável. Rafael frequentemente gritava com ela na frente dos clientes por erros mínimos. Os chefes da cozinha jogavam pratos na direção dela quando achavam que estava demorando para pegar os pedidos. Os outros garçons a excluíam das conversas e deixavam o trabalho mais pesado sempre para ela fazer. E os clientes ricos a tratavam com aquela indiferença cruel que pessoas com dinheiro às vezes demonstram para quem a serve. Estalavam os dedos para chamar a atenção dela como se fosse um cachorro. Reclamavam do serviço por qualquer motivo insignificante. Deixavam gorjetas miseráveis ou nenhuma gorjeta, mesmo quando ela fazia tudo perfeitamente. E Beatriz aguentava tudo calada, porque não tinha escolha. Precisava daquele emprego horrível. Precisava do salário, mesmo que fosse pouco. Precisava continuar trabalhando para cuidar da mãe e dos irmãos mais novos. Então, engolia o orgulho todos os dias,
colocava o uniforme que tinha que lavar a mão toda noite porque só tinha um. Ia trabalhar com os sapatos furados que machucavam os pés. E servia aquelas pessoas ricas com um sorriso forçado, mesmo quando elas a humilhavam. Mas nas noites em casa, quando finalmente tirava o uniforme e se deitava no colchão, no chão, ao lado da mãe doente, Beatriz chorava silenciosamente, se perguntando se tinha valido a pena estudar tanto, se tinha valido a pena aprender árabe tão perfeitamente. Se todo aquele conhecimento que tinha não passava de um desperdício inútil, como as pessoas diziam, se ela não deveria simplesmente aceitar que tinha nascido pobre e ia morrer pobre, servindo pessoas que achavam que eram melhores que ela. Mas a mãe, mesmo com a fala prejudicada, sempre dizia que o conhecimento nunca era desperdício, que uma hora a oportunidade certa apareceria, que ela só precisava continuar firme e acreditar. E Beatriz queria acreditar naquilo, mas estava cada vez mais difícil manter a esperança quando a realidade diária era tão dura e humilhante, até que chegou aquela terça-feira que começou como qualquer outra, mas terminaria mudando absolutamente tudo. O dia tinha começado completamente normal naquela terça-feira de março. Beatriz chegou ao restaurante às 10 da manhã para o turno do almoço. Trocou a roupa velha pelo uniforme que tinha lavado na noite anterior. Amarrou o cabelo em um coque apertado, como Rafael exigia que todas as garçonetes fizessem. Colocou os sapatos furados, que eram os únicos que tinha e que machucavam os pés depois de algumas horas em pé. E começou a arrumar as mesas do salão principal junto com as outras garçonetes, organizando os talheres de prata, os copos de cristal, os guardanapos de tecido dobrados em formatos elaborados, enquanto ouvia o chefe de cozinha já gritando com alguém lá dentro, mesmo antes do restaurante abrir. E tudo indicava que seria apenas mais um dia monótono e cansativo de trabalho, onde ela sorriria para clientes ricos que mal olhariam para o rosto dela. Aguentaria os comentários passivo-agressivos de Rafael sobre qualquer erro mínimo que cometesse e voltaria para casa com os pés doendo. E o salário miserável que mal pagava as contas do mês. Mas então, por volta das 11h30 da manhã, meia hora antes do restaurante abrir oficialmente para o público, Rafael reuniu todos os funcionários no salão com uma expressão séria e ligeiramente nervosa no rosto. Anunciou que teriam um cliente muito especial e importante almoçando ali hoje. Um sheik extremamente rico vindo dos Emirados Árabes, que tinha fortuna em petróleo e investimentos. Estava no Brasil para reuniões de negócios e tinha escolhido o restaurante deles baseado em recomendações de outros empresários importantes. Então era absolutamente crucial que tudo saísse perfeito, porque um cliente desse nível poderia trazer muitos outros clientes ricos do Oriente Médio. E Rafael designou a garçonete mais experiente, uma mulher de uns 35 anos, chamada Simone, que trabalhava ali há 7 anos. Para ser a responsável por atender pessoalmente o sheik, disse que queria o melhor serviço possível, que ninguém mais deveria se aproximar daquela mesa, a menos que Simone pedisse ajuda. E olhou especificamente para Beatriz quando disse isso. Fez questão de adicionar
que especialmente as garçonetes mais novas e inexperientes deveriam ficar longe e não criar situações constrangedoras. E Beatriz sentiu a humilhação queimar o rosto, mas não disse nada, apenas acenou com a cabeça e foi cuidar das outras mesas que seriam dela, pensando que pelo menos não teria a pressão de lidar com aquele cliente importante. E o restaurante abriu ao meio-dia, os primeiros clientes começaram a chegar, e tudo corria normalmente, até que por volta da 1 da tarde chegou o sheik. Ele entrou no restaurante, acompanhado por 2 homens mais jovens, que pareciam ser seguranças ou assistentes. E todos os presentes no salão viraram discretamente para olhar, porque o homem tinha uma presença inegável. Vestia os trajes tradicionais árabes brancos e marrons, com detalhes dourados, um turbante branco na cabeça e caminhava com a postura ereta de quem tem poder e está acostumado a ser respeitado onde quer que vá. Rafael pessoalmente foi recebê-lo na entrada com sorrisos exagerados e reverências quase cômicas, gesticulando de forma excessiva, tentando se comunicar em um inglês quebrado e cheio de erros. Mas o sheik apenas olhava para ele com uma expressão confusa e respondia algo em árabe, que Rafael obviamente não entendia uma palavra. E Simone, que tinha sido designada para atender a mesa, se aproximou, também falando em inglês. "Because we have today a special menu for you, sir." E o sheik a olhou ainda mais confuso e respondeu de novo em árabe, apontando para o menu, claramente, tentando fazer alguma pergunta sobre os pratos, mas Simone não entendeu nada. Tentou francês, depois espanhol, mas o homem continuava respondendo apenas em árabe, cada vez mais impaciente, até que ficou claro que simplesmente não falava nenhum idioma além do árabe, e talvez um pouquinho de inglês, mas não o suficiente para se comunicar de forma adequada. E a situação começou a ficar extremamente constrangedora. Rafael chamou outros garçons para tentar ajudar, mas nenhum deles falava árabe. Tentaram usar o tradutor do celular, mas a internet do restaurante estava lenta naquele momento e o aplicativo travava. E o sheik foi ficando visivelmente irritado com aquela situação ridícula. Começou a falar mais alto, os gestos ficaram mais bruscos, os 2 seguranças que vieram com ele se entreolharam preocupados e os outros clientes no restaurante começaram a observar a cena. Alguns gravando com os celulares, outros sussurrando e apontando, e Rafael começou a suar frio, percebendo que estava prestes a perder não apenas aquele cliente, mas também a reputação do restaurante. Porque se aquele sheik bilionário saísse dali frustrado e insatisfeito, com certeza contaria para outros empresários ricos que o restaurante era incompetente. E Beatriz observava tudo daquela distância. Via o desespero crescendo no rosto de Rafael. Via o sheik ficando cada vez mais irritado. Via Simone tentando inutilmente se fazer entender. E uma parte dela pensou em simplesmente ficar quieta e deixar aquela situação se resolver sozinha. Afinal, Rafael tinha deixado bem claro que ela deveria ficar longe, que uma garçonete inexperiente e pobre como ela não tinha capacidade para lidar com clientes importantes. Então, por que se arriscar a ser humilhada de novo? Mas então, olhou para o rosto do sheik e viu não apenas irritação, mas também uma vulnerabilidade. Viu um homem idoso em um país estrangeiro onde ninguém conseguia entender a língua dele, onde estava sendo tratado quase como um inconveniente. E Beatriz
Se lembrou da mãe, dizendo que o conhecimento existe para ser usado para fazer o bem, para ajudar quando necessário, que se ela tinha um talento, não era para esconder, mas para usar quando a oportunidade aparecesse. E entendeu, naquele momento, que aquela era exatamente a oportunidade que a mãe tinha dito que viria. Então, respirou fundo, guardou na memória que provavelmente seria demitida por desobedecer a ordem de Rafael. Mas decidiu que valia a pena fazer a coisa certa, mesmo que custasse o emprego. Caminhou com passos firmes até a mesa onde o caos estava acontecendo. Todos os olhos do restaurante agora fixos naquela confusão. E Rafael, quando viu Beatriz se aproximando, ficou vermelho de raiva. Gritou na frente de todos os presentes: Beatriz, eu disse para você ficar longe dessa mesa. Volta já para a cozinha. Você não tem capacidade de lidar com isso. Mas Beatriz ignorou completamente a ordem. Parou ao lado da mesa. Olhou diretamente nos olhos do sheik, que a encarava confuso, sem entender. Porque mais uma funcionária estava vindo tentar se comunicar inutilmente. E então, ela abriu a boca e as palavras que saíram mudaram absolutamente tudo. Beatriz começou a falar em árabe fluente e perfeito. As palavras saíram naturais como se tivesse falado aquela língua a vida inteira. E disse com o sotaque exato dos Emirados, que reconheceu pela roupa dele: Assalamu alaikum Saidi, kaifa yumkinuni musaadatuka al-yawm, que significa paz esteja com você, Senhor. Como posso ajudá-lo hoje? Usando a forma respeitosa de tratamento adequada para alguém da posição dele. E a reação foi absolutamente instantânea e dramática. O rosto do sheik, que estava tenso e irritado, se transformou completamente. Os olhos arregalaram de surpresa e depois se encheram de alívio. Um sorriso enorme se abriu no rosto dele e respondeu animadamente em árabe: Alhamdulillah, Akiran Shaksun Yatahadatu al-Arabia, que significa graças a Deus, finalmente alguém que fala árabe. E começou a falar rapidamente, explicando que estava tentando há 20 minutos perguntar sobre os ingredientes dos pratos, porque tinha restrições alimentares por questões religiosas. Precisava saber quais pratos não tinham carne de porco, quais não tinham álcool nem mesmo no molho, e estava ficando extremamente frustrado porque ninguém conseguia entender nada do que ele dizia. E Beatriz respondeu calmamente, tranquilizando ele. Explicou em árabe cada prato do menu em detalhes, quais ingredientes tinha, como eram preparados, quais eram adequados para as restrições dele. Até sugeriu alguns pratos que não estavam no menu, mas que o chefe poderia preparar especialmente se ele quisesse. E o sheik ouvia atento e satisfeito, fazendo perguntas adicionais sobre temperos e métodos de cozimento. E Beatriz respondia tudo com segurança. Até fez algumas piadas leves sobre como a culinária brasileira era diferente, mas deliciosa. E ele riu genuinamente. E enquanto essa conversa fluía naturalmente em árabe, o silêncio absoluto dominava o resto do restaurante. Rafael tinha ficado completamente paralisado com a boca aberta, incapaz de processar o que estava vendo. Simone e os outros. Garçons observavam chocados. Os clientes nas outras mesas tinham parado de comer para prestar atenção naquela cena surreal. Vários gravavam com os celulares. Outros tiravam fotos, sussurravam incrédulos entre si. E Beatriz, ali no centro de tudo, conversava tranquilamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua postura confiante, suas mãos gesticulando de forma apropriada, conforme a cultura árabe. Seu rosto mostrando as expressões corretas de respeito e atenção. E depois de alguns minutos,
O sheik finalmente fez o pedido. Escolheu os pratos que Beatriz tinha recomendado. E antes que ela se afastasse, ele a segurou gentilmente pelo braço e perguntou em árabe: "Onde você aprendeu a falar minha língua tão perfeitamente, jovem senhora?" "Você morou nos Emirados." E Beatriz respondeu com honestidade. Disse que nunca tinha saído do Brasil, que tinha aprendido por conta própria, estudando livros e praticando online, porque queria ter um diferencial no mercado de trabalho, que vinha de uma família muito pobre, mas acreditava que o conhecimento poderia mudar a vida dela. E o sheik a olhou com uma intensidade diferente. Agora, não mais como uma garçonete, mas como alguém que tinha despertado genuíno interesse, e perguntou quantas línguas ela falava. E Beatriz respondeu que, além do português e árabe, falava inglês fluente e espanhol intermediário. Estava estudando francês nas horas vagas. E ele perguntou o que ela fazia ali trabalhando como garçonete com tanto talento. E Beatriz sentiu o nó na garganta, mas explicou brevemente sobre a mãe doente, sobre ter abandonado a faculdade para trabalhar, sobre como as empresas não a contratavam para trabalhos melhores por não ter diploma ou experiência formal. E o sheik acenou lentamente com a cabeça, como se entendesse perfeitamente. E então disse algo que Beatriz inicialmente não acreditou ter ouvido direito. Disse que estava no Brasil exatamente para abrir o escritório regional da empresa dele, uma corporação gigantesca de investimentos em energia que fazia negócios em dezenas de países e estava tendo extrema dificuldade de encontrar pessoas qualificadas que falassem árabe fluentemente e entendessem a cultura, porque precisava de alguém que pudesse ser a ponte entre os executivos árabes que viriam trabalhar no Brasil e os parceiros brasileiros, alguém que pudesse traduzir não apenas as palavras, mas também as nuances culturais. E perguntou se Beatriz teria interesse em trabalhar para ele, e ela pensou que tinha entendido errado a pergunta. Então pediu que ele repetisse, e ele repetiu pacientemente. Disse que estava oferecendo um emprego no escritório dele. Seria assistente executiva e tradutora oficial. O salário inicial seria 15 vezes o que ela ganhava como garçonete. Teria todos os benefícios, incluindo plano de saúde completo que cobriria os tratamentos da mãe dela. E se provasse ser tão competente quanto parecia nas primeiras semanas, poderia ser promovida rapidamente, porque a empresa valorizava talento acima de diplomas. E Beatriz ficou completamente paralisada sem conseguir responder. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Parecia o tipo de oportunidade que acontecia em filmes e não na vida real de meninas pobres da periferia. Então, perguntou hesitante se ele estava falando sério, e o sheik sorriu e disse que nunca brincava com assuntos de negócios. Tirou um cartão do bolso e entregou para ela. Era um cartão pesado, de papel especial, com letras douradas. E disse para ela ligar no dia seguinte, que conversariam sobre os detalhes. E nesse momento, Rafael, que tinha ficado assistindo tudo em choque, finalmente saiu do transe e se aproximou, o rosto alternando entre vermelho de raiva e branco de medo, e tentou intervir, falando em inglês que Beatriz era apenas uma funcionária temporária, que ela não tinha experiência, que, se o senhor precisava de alguém qualificado, ele conhecia pessoas muito melhores. Mas o sheik o interrompeu secamente. Disse em inglês quebrado, mas firme, que não tinha pedido a opinião dele,
que sabia reconhecer talento quando via, e que Beatriz tinha demonstrado em 5 minutos mais competência que todos os funcionários daquele restaurante juntos. Então, virou de volta para Beatriz, repetiu que esperava a ligação dela e dispensou ela para que pudesse voltar ao trabalho. E Beatriz caminhou de volta para a área das garçonetes em um estado de choque completo. As pernas tremendo, o coração disparado. A mente incapaz de processar completamente o que tinha acabado de acontecer. E segurou aquele cartão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque, de certa forma, era. O resto daquele turno de trabalho passou como um borrão confuso na memória de Beatriz. Ela servia as mesas no modo automático, enquanto a mente não parava de repetir a conversa que tinha tido com o sheik. O cartão pesado no bolso do uniforme queimando como se estivesse em chamas, lembrando ela a cada segundo que aquilo tinha sido real e não um sonho ou alucinação. E ao redor dela, a atmosfera no restaurante tinha mudado completamente. Os outros garçons a olhavam com uma mistura de inveja e respeito que não existia antes. Os clientes que testemunharam a cena a observavam com curiosidade, alguns até pedindo para serem atendidos por ela especificamente. E Rafael evitava olhar na direção dela, o rosto ainda alternando entre vermelho e branco, provavelmente calculando se devia demiti-la por desobedecer a ordem ou se não podia arriscar demitir alguém que tinha impressionado tanto um cliente bilionário que poderia falar mal do restaurante se descobrisse que ela foi mandada embora. E quando o turno finalmente terminou, às 4 da tarde, Beatriz trocou o uniforme pelas roupas velhas, guardou cuidadosamente o cartão na bolsa e saiu praticamente correndo do restaurante antes que Rafael mudasse de ideia e decidisse demiti-la. Pegou o ônibus lotado de volta para a favela. A viagem que normalmente levava 1h30 pareceu durar uma eternidade. E quando finalmente chegou em casa, encontrou a mãe sentada na cadeira de rodas velha que tinham conseguido emprestada da igreja e mal conseguiu controlar a emoção. Se ajoelhou na frente de Dona Mariana e começou a chorar. Chorar de alívio e esperança e medo de estar sonhando. E contou tudo o que tinha acontecido. A mãe ouviu com atenção e quando Beatriz terminou de falar, Dona Mariana sorriu daquele jeito torto que o AVC tinha deixado. Pegou a mão da filha e disse com a fala arrastada e difícil: "Eu sempre disse que seu conhecimento não era desperdício. Sempre disse que a oportunidade viria. Agora vai lá e mostra para todos do que você é capaz." E Beatriz abraçou a mãe e prometeu que ia fazer exatamente isso. No dia seguinte pela manhã, com as mãos tremendo de nervosismo, Beatriz ligou para um número que estava no cartão. Uma secretária atendeu em inglês. Beatriz explicou em árabe que o sheik havia pedido que ela ligasse. E foi transferida imediatamente. E a voz do sheik atendeu calorosa e gentil. Disse que estava feliz que ela tinha ligado. Marcou uma reunião para aquela mesma tarde no escritório temporário que ele estava usando. E quando Beatriz chegou no endereço que ele tinha dado, um prédio comercial moderno e caro no centro de São Paulo, sentiu pela primeira vez que talvez pudesse pertencer àquele mundo, que talvez o conhecimento que tinha realmente valesse algo. E a reunião durou 2 horas. O sheik, cujo nome completo era Khalid Al-Mansuri, explicou em detalhes a proposta. O escritório que estava abrindo no Brasil seria responsável por coordenar investimentos em energia renovável em toda a América Latina. Queria executivos dos Emirados, da Arábia Saudita, do Catar, todos falando primariamente árabe,
e precisaria de alguém que pudesse não apenas traduzir, mas também ajudar esses executivos a entender a cultura brasileira, os costumes, as formas de fazer negócios e, ao mesmo tempo, ajudar os parceiros brasileiros a entender a cultura árabe, ser uma ponte verdadeira entre os dois mundos. O salário que ofereceu era ainda melhor do que tinha mencionado no restaurante. Era 20 vezes o que ela ganhava como garçonete. Teria participação nos lucros. Plano de saúde que cobriria todos os tratamentos da mãe, incluindo fisioterapia e medicamentos. Férias remuneradas e, mais importante, teria oportunidade real de crescimento na empresa. Ele não estava procurando apenas uma funcionária, mas alguém que pudesse, eventualmente, se tornar parte essencial da operação no Brasil. E Beatriz mal conseguia acreditar que aquilo era real. Perguntou mais de uma vez se ele tinha certeza de que ela era qualificada, mesmo sem o diploma universitário. E Khalid respondeu firmemente que em 30 anos fazendo negócios, ele tinha aprendido que diplomas eram apenas papéis. O que realmente importava era competência, dedicação e vontade de aprender. E Beatriz tinha demonstrado as 3 coisas em 5 minutos de conversa no restaurante. Então, sim, ele tinha absoluta certeza. E perguntou quando ela poderia começar. E Beatriz sentiu o coração disparar. Respondeu que precisava dar 2 semanas de aviso no restaurante, porque apesar de tudo não queria sair de forma não profissional. E Khalid acenou aprovando a atitude. Disse que aquilo demonstrava caráter. Então ficou acordado que ela começaria dali a 3 semanas. Tempo para ele finalizar alguns detalhes do escritório e para ela se preparar para a nova função. E quando Beatriz saiu daquela reunião e pisou na calçada ensolarada da Avenida Paulista, olhou para os prédios enormes ao redor, para as pessoas bem vestidas passando apressadas, e pela primeira vez na vida sentiu que pertencia ali, que tinha conquistado pelo próprio mérito e esforço algo que ninguém poderia tirar dela. E naquele momento ali, naquela calçada, lembrou da cena no restaurante. Lembrou de como todos estavam chocados quando ela começou a falar árabe. E entendeu que aquele momento tinha sido o ponto de virada. A prova de que o conhecimento realmente era a riqueza que ninguém podia roubar. Exatamente como a mãe sempre disse. Beatriz voltou ao restaurante no dia seguinte. Pediu para falar com Rafael em particular e informou que estava pedindo demissão. Daria as 2 semanas de aviso, mas depois sairia porque tinha conseguido uma oportunidade melhor. E Rafael, que tinha passado a noite anterior pensando em como lidar com a situação dela, ficou visivelmente aliviado, perguntou se essa oportunidade tinha algo a ver com o cliente árabe e quando Beatriz confirmou, ele fez uma expressão estranha. Algo entre raiva de perder uma funcionária que aparentemente tinha habilidades valiosas que ele não sabia e alívio de se livrar de alguém que o tinha feito passar vergonha. Então, aceitou a demissão sem fazer drama. Até tentou ser simpático nas 2 últimas semanas, mas Beatriz via perfeitamente através da hipocrisia. Ele só estava tentando manter uma boa relação por medo de que ela falasse mal do restaurante para o sheik bilionário. E ela não desperdiçou energia sendo rude ou vingativa. Simplesmente cumpriu profissionalmente suas últimas 2 semanas de trabalho. Treinou a garçonete que a substituiria. E no último dia, quando vestiu o uniforme pela última vez,
e se despediu dos poucos colegas que tinham sido gentis com ela, sentiu um misto de alívio por sair daquele lugar que a tinha humilhado tantas vezes e gratidão por ter sido ali que a oportunidade da vida dela tinha aparecido, porque se não estivesse trabalhando naquele restaurante, naquele dia específico, nunca teria conhecido Khalid, nunca teria tido a chance de provar o próprio valor. Os primeiros meses trabalhando no escritório de Khalid foram os mais intensos e transformadores da vida de Beatriz. Ela chegava todos os dias às 7 da manhã no prédio comercial, agora vestindo roupas profissionais que tinha comprado com o primeiro salário, roupas simples, mas adequadas, e passava os dias traduzindo reuniões entre executivos árabes e empresários brasileiros, ajudando a negociar contratos de investimento que movimentavam milhões de reais, explicando para os executivos dos Emirados as peculiaridades da burocracia brasileira e para os parceiros brasileiros as expectativas culturais dos árabes, e provou ser tão competente quanto Khalid tinha esperado, talvez até mais, porque tinha não apenas o domínio perfeito do idioma, mas também uma inteligência natural para entender as sutilezas das negociações. Sabia quando uma tradução literal não funcionaria e precisava adaptar para manter o significado real. Sabia quando intervir com explicações culturais que evitavam mal-entendidos, e em poucos meses já era considerada indispensável pela equipe inteira. Tanto que Khalid a promoveu para gerente de relações internacionais depois de apenas 6 meses. Triplicou o salário dela novamente, deu um carro da empresa para que não precisasse mais pegar ônibus, e ela usou o dinheiro não para luxos pessoais, mas para mudar a família inteira para uma casa pequena, mais digna em um bairro seguro. Comprou uma cadeira de rodas motorizada de qualidade para a mãe. Contratou uma enfermeira para ajudar nos cuidados diários. Colocou os irmãos mais novos em escolas particulares boas e, pela primeira vez em 23 anos de vida, conseguiu respirar sem a pressão constante da pobreza esmagando o peito. Enquanto isso, no restaurante 5 estrelas onde Beatriz tinha trabalhado, as coisas não estavam indo bem para Rafael, porque vários dos clientes que tinham testemunhado a cena com o sheik e viram como ele tinha demitido Simone e quase demitido Beatriz por inveja, começaram a frequentar menos o restaurante. Alguns até escreveram avaliações negativas online, mencionando a forma desrespeitosa como os funcionários eram tratados. E o próprio Khalid, que inicialmente tinha pensado em levar clientes e parceiros de negócios para almoçar ali regularmente, decidiu nunca mais voltar depois de perceber como Rafael tinha tratado Beatriz, e recomendou a outros empresários árabes que visitavam São Paulo que evitassem o lugar. Então a clientela foi diminuindo aos poucos, as reservas caindo. E Rafael, que tinha sido tão arrogante e cruel com a garçonete pobre que achava não ter valor nenhum, agora via as consequências diretas de ter subestimado alguém pelo status social. 2 anos depois daquele dia transformador no restaurante, Beatriz, aos 25 anos, já era diretora de relações internacionais da empresa. Ganhava mais em um mês do que a mãe tinha ganhado em anos inteiros trabalhando como faxineira. Tinha acabado de se matricular na faculdade de Relações Internacionais que sempre sonhou fazer, agora podendo pagar do próprio bolso. E Khalid, que a tinha conhecido como uma garçonete humilde, a via agora como uma das pessoas mais confiáveis e competentes da organização inteira. Frequentemente, dizia para os outros executivos que contratar ela tinha sido uma das melhores decisões de negócios que já tinha feito na vida,
porque ela trazia não apenas habilidade linguística, mas uma perspectiva única de quem tinha vindo de baixo e entendia tanto o mundo dos ricos quanto o mundo dos pobres. Podia se comunicar com CEOs bilionários e com trabalhadores comuns com a mesma facilidade, e isso era raro e valioso, e enquanto a carreira de Beatriz decolava, e ela construía o futuro que sempre sonhou para si e para a família. Dona Mariana, sentada em sua cadeira de rodas nova em uma casa confortável, com acesso aos melhores tratamentos médicos, repetia para quem quisesse ouvir que sempre soube que o conhecimento da filha não era desperdício, que sempre soube que a oportunidade certa viria, que tudo o que Beatriz precisava era de uma chance de provar o próprio valor. E agora, olhando para tudo que a filha tinha conquistado, via a confirmação de que investir em educação, mesmo quando tudo parecia impossível, mesmo quando estavam passando fome, tinha sido a decisão mais acertada que tinha tomado como mãe. E assim chegamos ao final dessa história dramática baseada em casos reais sobre como o conhecimento abre portas, sobre como o preconceito cega as pessoas para o valor que existe nos lugares inesperados, sobre como uma garçonete humilde que todo mundo subestimava provou ser mais competente que pessoas com diplomas caros e sobrenomes importantes. Mas agora precisamos refletir sobre as lições profundas que essa história ensina. Lições sobre respeito, sobre oportunidades, sobre nunca julgar ninguém pela aparência ou posição social. Então, fique até o final, porque essas lições podem mudar a forma como você enxerga o mundo e as pessoas ao seu redor. A primeira lição crucial que a história de Beatriz nos ensina é sobre o poder transformador do conhecimento. Ela vinha de uma família extremamente pobre. Morava em um barraco de 2 cômodos na favela. Não tinha dinheiro para comida alguns dias. Mas tinha algo que ninguém poderia tirar dela: o conhecimento que tinha adquirido através de anos de estudo dedicado. E foi exatamente esse conhecimento que mudou radicalmente a trajetória da vida dela. Então, a lição é: invista em educação. Invista em aprender coisas novas, mesmo quando parece que não vai servir para nada imediato. Porque você nunca sabe quando aquele conhecimento vai abrir uma porta que parecia impossível. A mãe de Beatriz não tinha dinheiro, mas priorizou educação acima de tudo. E isso fez toda a diferença. Então, se você tem filhos ou irmãos mais novos, incentive eles a estudar. Mostre que conhecimento é a única riqueza que ninguém pode roubar. E se você mesmo está pensando em aprender algo novo, uma língua, uma habilidade, uma área de estudo, não desista só porque parece difícil ou inútil no momento, porque aquele conhecimento pode ser exatamente o que vai mudar sua vida quando a oportunidade certa aparecer. A segunda lição é sobre a importância de fazer escolhas estratégicas em vez de seguir o que todo mundo faz. Quando Beatriz teve a oportunidade de escolher um idioma para estudar, 90% dos alunos escolheram inglês porque achavam mais útil. Mas ela pensou diferente. Percebeu que se todo mundo sabe inglês, então a competição é enorme. Mas se ela aprendesse algo raro, teria um diferencial único no mercado. E foi exatamente essa decisão estratégica, aos 14 anos, que criou a oportunidade aos 23. Então, a lição é: pense diferente. Não faça apenas o que todo mundo está fazendo. Procure nichos, procure habilidades raras, procure formas de se destacar da multidão. Porque em um mercado competitivo,
Quem tem algo único tem vantagem. Se você está pensando em que carreira seguir, que curso fazer, que habilidade desenvolver, não escolha apenas baseado no que está na moda ou no que seus amigos estão fazendo. Pense estrategicamente sobre o que vai te diferenciar daqui a 5 ou 10 anos. A terceira lição é sobre nunca subestimar as pessoas baseado em preconceitos superficiais. Rafael e os outros funcionários do restaurante olhavam para Beatriz e viam apenas uma garçonete pobre, inexperiente, sem valor. Tratavam ela com desprezo. Não imaginavam que ela tinha habilidades extraordinárias. E essa cegueira causada pelo preconceito fez eles perderem a chance de valorizar uma funcionária excepcional. E no final, prejudicou o próprio restaurante. Então a lição é: trate todas as pessoas com respeito, independente da posição que ocupam, da roupa que vestem, do trabalho que fazem, porque você nunca sabe quem realmente é aquela pessoa. Nunca sabe que talentos ela esconde. Nunca sabe se ela pode ser útil para você no futuro ou se simplesmente merece respeito básico como ser humano. E essa lição se aplica em todas as áreas da vida. No trabalho, não trate mal o estagiário, porque ele pode ser seu chefe daqui a 5 anos. Na vida pessoal, não ignore as pessoas que parecem não ter nada para oferecer, porque talento e valor não têm relação necessária com dinheiro ou status social. A quarta lição é sobre ter coragem de agir mesmo quando pode custar caro. Beatriz sabia que podia ser demitida por desobedecer a ordem de Rafael e se aproximar daquela mesa. Sabia que estava arriscando o emprego que precisava desesperadamente, mas mesmo assim decidiu fazer a coisa certa. Decidiu usar o talento que tinha para ajudar. E foi exatamente essa coragem que criou a oportunidade da vida. Se ela tivesse ficado quieta com medo, teria continuado sendo uma garçonete mal paga para sempre. Então a lição é: às vezes você precisa arriscar, precisa ter coragem de agir mesmo quando tem medo das consequências. Claro que não estou falando de ser imprudente ou irresponsável, mas estou falando de reconhecer quando uma oportunidade aparece e ter a coragem de agarrar ela, mesmo que seja assustador. Porque as maiores mudanças na vida normalmente vêm de momentos onde você precisa escolher entre a segurança do que já conhece e o risco do desconhecido. A quinta lição é sobre a importância de fazer o trabalho bem feito, mesmo quando ninguém está reconhecendo. Beatriz não estudou árabe pensando que ia encontrar um sheik bilionário em um restaurante. Ela estudou porque acreditava que seria útil eventualmente e trabalhou duro por anos, aperfeiçoando aquela habilidade, mesmo quando as pessoas riam dela, dizendo que era inútil. E foi exatamente porque ela tinha feito o trabalho bem feito, tinha estudado de verdade, tinha se dedicado completamente, que quando a oportunidade apareceu, ela estava pronta para aproveitá-la. Então, a lição é: faça as coisas direito. Desenvolva suas habilidades ao máximo, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Porque a preparação encontra a oportunidade. E se você não estiver preparado quando a oportunidade chegar, ela vai passar direto e ir para outra pessoa. Muitas pessoas reclamam que nunca têm sorte, nunca têm oportunidades. Mas a verdade é que as oportunidades aparecem para todo mundo em algum momento. A questão é se você está preparado para reconhecer e aproveitar quando ela aparecer.
A sexta lição é sobre como o caráter importa mais que credenciais. Khalid não contratou Beatriz porque ela tinha diploma universitário ou experiência em grandes empresas. Ele a contratou porque viu competência, viu dedicação, viu integridade. Viu que ela tinha feito o trabalho de aprender árabe perfeitamente por conta própria e reconheceu que essas qualidades eram mais valiosas que qualquer papel. E ela provou que ele estava certo ao se tornar uma das funcionárias mais importantes da empresa. Então a lição é: não use a falta de credenciais formais como desculpa para não tentar. Sim, diplomas e certificados ajudam. Sim, você deve buscá-los quando possível. Mas no final das contas, o que realmente importa é o que você sabe fazer. É sua ética de trabalho, é seu caráter, é sua capacidade de aprender e crescer. E muitas vezes essas coisas podem ser desenvolvidas fora das instituições formais, através de autoestudo, prática e dedicação. Então, se você não tem dinheiro para fazer uma faculdade, cara, agora, não desista dos seus sonhos. Procure formas alternativas de aprender. Cursos online, muitos gratuitos, livros, prática e construa suas habilidades até estar pronto para quando a oportunidade aparecer. A sétima lição é sobre a importância de ter pessoas que acreditam em você. A mãe de Beatriz, mesmo doente, mesmo com toda a dificuldade, nunca parou de dizer que o conhecimento dela era valioso, que a oportunidade viria. E essa crença inabalável foi o que deu força para Beatriz continuar quando tudo parecia sem esperança. Então, a lição é dupla. Primeiro, se você tem alguém que acredita em você, valorize essa pessoa, porque ter alguém que te apoia quando tudo está difícil é um presente raro. E segundo, se você está em posição de ser essa pessoa para alguém, seja. Acredite nas pessoas ao seu redor. Incentive elas, porque suas palavras de encorajamento podem ser o que mantém alguém lutando quando está prestes a desistir. Dona Mariana não tinha dinheiro para dar para a filha, não tinha conexões, não tinha influência, mas tinha fé na filha e expressava essa fé todos os dias. E isso valeu mais que qualquer recurso material. E a última lição é sobre não deixar a situação atual definir seu destino. Beatriz poderia ter aceito que tinha nascido pobre e ia morrer pobre. Poderia ter se conformado em ser garçonete para sempre. Poderia ter desistido dos sonhos quando teve que abandonar a faculdade. Mas não fez isso. Continuou estudando. Continuou se preparando. Continuou acreditando que poderia ter uma vida melhor. E quando a oportunidade apareceu, estava pronta. Então, a lição é: não importa onde você está agora, não importa quão difícil sua situação seja, você pode mudar, você pode crescer, você pode construir algo melhor. Mas precisa fazer o trabalho, precisa se preparar, precisa acreditar que é possível. Porque se você desiste mentalmente antes mesmo de tentar, então realmente não tem chance nenhuma. Mas se você continua lutando, continua aprendendo, continua se preparando, então quando sua oportunidade chegar, e ela vai chegar, você vai estar pronto para transformar sua vida como Beatriz fez. Agora eu pergunto: você está investindo em conhecimento que pode mudar seu futuro? Você trata todas as pessoas com respeito, independente da posição delas? Você tem coragem de agir quando a oportunidade aparece? Você está se preparando agora para as oportunidades que virão, porque essas escolhas definem se você vai ficar preso onde está ou se vai construir algo melhor.
Se esta história te tocou, se você entendeu o valor do conhecimento e do respeito, deixe seu like agora, compartilhe com pessoas que precisam entender que a situação atual não define o destino. Se inscreva neste canal para mais histórias baseadas em casos reais que te fazem pensar e crescer. Comente aqui embaixo, me conta. Você está estudando algo agora que pode abrir portas no futuro? Você já foi subestimado e provou seu valor? Você conhece alguém como Beatriz que merece uma oportunidade? Conta sua história, porque quando compartilhamos experiências, criamos comunidade e apoio mútuo. E lembre-se sempre, o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. Trate todas as pessoas com respeito, porque talento aparece nos lugares mais inesperados. Tenha coragem de agir quando a oportunidade aparecer. E nunca deixe sua situação atual definir seu destino. Porque você pode mudar, pode crescer, pode construir algo melhor. Basta fazer o trabalho e estar pronto quando sua chance chegar. Até a próxima história.